é uma arte do instante, é uma arte efêmera. A gente improvisa e aquilo desaparece. Pronto, acabou. Foi um momento, talvez um momento mágico, né? Às vezes, ou outro momento de experimentação, etc. Eu toco violoncelo, comecei com 10 anos lá na Grécia, depois fui para Paris aos 18 anos para continuar a estudar, né? Fiz meus estudos de música erudita mesmo, mas no mesmo tempo eu queria tocar jazz, então. Paris é uma cidade muito cosmopolita, ela está cheia de músicos de vários lugares do mundo, então tive a oportunidade de tocar com músicos africanos, com músicos indianos, trabalhei com contadores de histórias,
que vinha do deserto marroquino. Naquela época tinha meu trio, meu quarteto, tocava com pessoas maravilhosas que me ensinaram muitas coisas, né? Músicos maravilhosos, assim, os caras da antiga, os caras que tocavam com os mitos do jazz, o Charlie Parker, o Charlie Mingus. Então eu tive essa múltipla experiência lá. Quase que abandonei assim um pouco a música erudita profissionalmente. Sou basicamente um percussionista, né? Eu toco algumas outras coisas, mas sou percussionista. Toco desde moleque, desde os 13, 14 anos. A minha formação mesmo é meio estranha, é do candomblé. Eu tinha interesse de aprender coisa brasileira, assim, né? Então fui atrás desses ritmos de candomblé. Aí encontrei um cara que era o Paraná, foi meu professor que hoje está na Alemanha. Aí foi a minha formação, basicamente foi isso aí, né? Música improvisada, né? Free jazz, então eu sempre fui meio fanático por jazz e tal. Ouvi muita coisa, né? Ouvi muita coisa diferente de muito lugar do mundo e tal. E toquei muito estilo de música diferente. Aí trabalhei profissionalmente, né? Acompanhando artista, acompanhando cantora, grupo assim, e muito com teatro também, muito com dança e com teatro. Depois de Paris, vim para o Brasil e aí voltei também ao mesmo tempo na música erudita, assim, mais seriamente via a música antiga. E ao mesmo tempo, claro, guardei o outro lado, que é o lado da música popular, assim, digamos. Toquei muita música brasileira, comecei a tocar aqui com os músicos daqui. Não tinha mais sentido tocar jazz aqui no Brasil. A gente tem amigos em comum e tal, né? E a gente se conheceu assim de leve dentro do cenário aí de música profissional. E aí um dia assim a gente se encontrou, acho que numa festa, até num lugar assim, conversou um pouco e percebeu que a gente tinha algumas coisas em comum. Depois se encontramos de novo num outro lugar, falamos, pô, estamos se encontrando muito, né? Vamos ver se, né? A gente toca um pouquinho. E aí combinamos, e geralmente você combina essas coisas e não faz, né? Fala, vamos se encontrar para tocar e não faz nada, né? Mas dessa vez a gente fez e foi muito forte, assim, pra gente, assim, foi uma experiência musicalmente muito arrebatadora, assim, né? E esse duo com o Edu foi muito forte desde o começo, porque é uma coisa totalmente aberta. Então, para nós, no começo foi um exercício, e ainda está sendo um exercício mais do que um grupo, assim, para a gente vender e ficar tocando concertos. Já faz uns 5 anos que a gente está tocando junto. Então, mas durante muito, muito tempo, uns 3, 4 anos, a gente ficou tocando só para nós, no quarto, na casa ou a minha ou do Edu, dialogando assim, mas sempre com essa coisa de improvisar totalmente livre, sem nada, digamos, preparado, nada premeditado, nada, nem assim uma sugestão de clima, ou uma cor, ou nada, de verdade, sair do som e dali criar aquilo que vem nascendo, né, na hora. Uma coisa muito bonita que eu aprendi com um contador de histórias lá na França, dos pigmeus, aparentemente, que é a cosmogonia deles, e eles falam que tem, no princípio tinha o caos, a escuridão e o silêncio. Do caos veio a vida, da escuridão veio a luz, do silêncio veio a música.